Entendi. Você quer que eu fale do que é que eu acho do feminismo, o que é que eu penso acerca do feminismo? Eu vou falar e no final eu vou explicar como é que eu penso que o feminismo alimenta a indústria do vitimismo. Mas vamos lá, falar de feminismo é complexo e ao mesmo tempo polêmico. E é complexo, por quê? Porque o próprio feminismo é dividido em várias variantes. Nós temos feminismo liberal, temos feminismo negro, temos feminismo socialista, feminismo mais, né, radical. Então, já por aí é complexo falar de feminismo. Então vou direto para as polêmicas, os pontos polêmicos do feminismo. O feminismo procura a igualdade. Bom, essa barreira de igualdade já foi ultrapassada há muito tempo e aquilo que o feminismo procura hoje, na verdade, é equidade e não igualdade. A equidade, ela é uma igualdade de resultados, mas ela não é igualdade, tá? A palavra, ainda que pareçam sinónimos, o significado é um pouquinho diferente. E para explicar essa diferença entre igualdade e equidade, eu posso dar o exemplo, por exemplo, um homem e uma mulher concorrem para uma vaga na polícia. Quase todos as vagas na polícia, ou quem se candidata para a polícia, ele tem que passar num exame de aptidão física. Ele tem que fazer uma prova física, né? E por uma questão de equidade, o homem tem, por exemplo, que fazer 10 flexões e a mulher só precisa fazer 8 flexões para ultrapassar esse teste. Isso é equidade. Igualdade seria o homem fazer 10 flexões e a mulher fazer 10 flexões. Entendemos aqui a diferença entre igualdade e equidade, eu gostaria de deixar isso claro. Segundo ponto polêmico. As mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem? A resposta mais simples seria sim, mas essa não é a pergunta correta. A pergunta correta seria: as mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem com a mesma eficiência e a mesma eficácia que os homens fazem? E o inverso também se aplica. Será que os homens também com a mesma eficiência e eficácia que as mulheres? E a resposta para isso seria não. Até por questões biológicas, não é por questões de que um é mais do que o outro, até por questões biológicas. O homem é mais forte fisicamente e por isso tem atividades que o homem consegue desenvolver com mais eficácia e é mais eficaz para algumas atividades e para outras atividades a mulher é mais eficaz é mais eficaz que o homem. Então, a resposta simples seria sim, as mulheres podem fazer tudo aquilo que os homens fazem. Mas a pergunta correta deveria ser: as mulheres podem fazer tudo aquilo que os homens fazem, entregando a mesma eficiência e a mesma eficácia? Então aí a resposta seria não. Outro ponto polêmico também. O feminismo representa todas as mulheres? Não. Não, porque inclusive ele teve que se dividir em vários grupos, né? Até porque um representa um grupo de mulheres, outro representa outro grupo de mulheres, mas vamos a um cerne que todos diferem. Se a mulher for contrária ao aborto, ela é representada pelo feminismo? Não. Então, o feminismo não representa todas as mulheres. E agora eu vou num mais polêmico ainda. Feminismo defende a liberdade de escolha das mulheres? Não. Defende sim, mas só apenas se essas escolhas forem em consonância com aquilo que o próprio feminismo defende. Por exemplo, a mulher escolhe, quer ser casada, ficar em casa, ter filhos, não trabalhar, ou seja, ter uma família tradicional. Segundo o feminismo, a mulher não deveria escolher isso, então, e não representa mais essa mulher. Então a mulher não tem realmente uma liberdade de escolha para o feminismo. Já falamos bastante polémicas, vamos agora para utopias do feminismo. Infelizmente ou felizmente, eu acredito que felizmente, algumas pessoas acreditam que infelizmente, né? Nós não vivemos uma utopia, nós vivemos num mundo real.
E esse mundo real é regido por leis de economia e não por utopias imaginárias. E dentro desse aspecto eu vou entrar em 2 pontos, que é salários iguais. Primeiro, salários iguais já existem. Tá? Salários iguais já existem. E aí, não, mas não existe, homens ganham mais do que mulheres. Juntando todos os homens que trabalham, todas as mulheres que trabalham e dividindo pela unidade, sim, mas isso tem um motivo de acontecer. Existiu inclusive uma feminista, eu não lembro agora o nome, ela inclusive ganhou prémio Nobel, eu esqueci o nome, mas que ela fez um estudo nos Estados Unidos, realmente para comprovar que isso era verdade, e ela descobriu que o fato de os homens ganharem mais não era pelo sexo, por ser homem, e as mulheres não ganhavam menos pelo fato de ser mulheres. Ela comprovou isso e estamos falando de uma feminista que inclusive ganhou um prémio Nobel. Eu não lembro agora o nome dela. Mas vamos lá. Continuando disso dos salários iguais. Você entra num supermercado, todos os repositores têm o mesmo salário base, todos os caixas têm o mesmo salário base, e aí entramos no cerne da questão. Quando a mulher fala que as mulheres não ganham mesmo que homens, ela está falando em cargos de alta gestão. Ela está falando de jogadores de futebol. Bom, falando de jogadores de futebol, que é uma coisa que eu ouço muito, jogadores de futebol não ganham mesmo que os homens jogadores de futebol. Verdade. Mas nem todos os homens ganham o mesmo salário que o Cristiano Ronaldo também, por exemplo. E são homens. Então não é uma questão de igualdade de salários. É uma questão de entregas. Eu entrego e eu ganho. Ponto final. E outra coisa, mesmo em empresas, será que todos os CEOs que são homens no mundo têm o mesmo salário? Não. Né? E então, vendo por isso, onde é que vamos igualar os salários? É impossível igualar esse tipo de salários porque nós não vivemos numa utopia, vivemos num mundo real que é regido por leis de economia, incentivo, risco, oferta, procura, etc, 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 etc. E então entramos também dentro dessa utopia, e aqui não é só uma questão de utopia, temos que ter atenção, mas também fere um princípio que eu considero fundamental do ser humano, que é a liberdade. Quando a mulher defende que tem que ter cotas para cargos de alta gestão numa empresa, que tem que ter cotas para, sei lá, política, que tem que ter cotas para alguma coisa, ela, na verdade, ela está retirando a liberdade de um empresário, da empresário, do partido, escolher alguém para trabalhar para ele ou para representar ele. Está tirando essa liberdade de escolha, porque ela está impondo. Se eu falo que agora, a partir de hoje, o empresário, porque elas não querem as cotas lá no chão de fábrica, né? As cotas que as mulheres pedem é cargos de alta gestão. Mas se eu falar que para um empresário, dono de uma fábrica, ou seja do que for, empresário ou empresário, e falar que ele, para contratar 10 gerentes, 5 têm que ser mulheres, eu tiro a liberdade de ele escolher as pessoas que ele quer colocar no negócio privado. Então, é uma utopia também. Antes de entrar, porque também tem coisas boas o feminismo, não tem só pontos polêmicos e utopias. O maior problema que eu encontro hoje, isso não é só no feminismo, eu acho que esse problema, na verdade, tem muitos movimentos sociais que se utilizam desse perigo, que é a narrativa, o perigo da narrativa do sentimento e judicializar o sentimento. Vou explicar da seguinte forma. Primeiro, da narrativa. Uma mulher fala que não tem direito de sair à noite sozinha na rua. E com isso ela está falando que não tem o mesmo direito que o homem. Quando ela fala que não tem o direito de sair sozinha à noite na rua, ela está querendo falar que não tem os mesmos direitos que o homem. E isso não é uma questão de direito, é uma questão de sentimentos. O que a mulher tem, na verdade, no fundo da questão, lá no cerne, lá no interiorzinho, é mais medo do que o homem de sair à noite, sozinha.
Então, e aí pega essa narrativa, esse sentimento, e utiliza como narrativa de igualdade. E aqui vem um grande problema. Como nós vamos argumentar contra um sentimento? Não se pode argumentar contra sentimentos. Você não pode medir sentimentos. Não existe planilha de Excel que supere um sentimento. E isso é perigoso. Narrativas de sentimento são extremamente perigosas. E essas narrativas de sentimento, elas levaram a judicializar o sentimento. E aí entra um problema muito grande também. Porque é quando eu falo eu me sinto. Eu me sinto. Como é que vamos tratar isso judicialmente? Eu me sinto. Eu me senti violentada psicologicamente. Por quê? E se for feito ao contrário, não é? Se for só para ti, não vamos entrar nessa parte, né? Mas quando nós tentamos judicializar sentimentos, ou usar uma narrativa de sentimento para cobrar seja o que for, é um campo muito perigoso. Agora vamos falar das coisas boas que tem o feminismo. Claro que tem. Ele teve muitas coisas boas no passado, a busca por igualdade foi uma coisa do passado, que eu acho que sim, foi uma luta justa, a busca por direito ao voto, acho que sim, foi uma luta justa, mas vamos para hoje em dia. Hoje em dia, uma luta que eu considero sim justa, eu, Nilton, como homem, é o fim da violência doméstica, é o fim da violência contra a mulher, é sim uma luta justa, e eu defendo essa luta também, mesmo sendo homem, não sendo feminista, eu defendo sim o fim da violência contra a mulher. Agora, como tratamos isso é que já é uma questão que não deveria ficar no âmbito do feminismo, mas sim no âmbito da sociedade como um todo. Porque deixando no âmbito do feminismo, me parece que só existe uma solução: erradicar o homem da face da terra. Né? Isso seria catastrófico. Bom, mas vamos lá então agora à parte em que o feminismo alimenta a indústria do vitimismo. Como qualquer movimento social, ou a maioria dos movimentos sociais, o feminismo precisa de um oprimido e um opressor. Necessita da existência do opressor, que é o patriarcado, o homem, o casamento tradicional, tudo isso é opressor, e o oprimido, que neste caso é a mulher. Eu sou oprimida. Então, o feminismo precisa de uma vítima. Ela precisa de uma vítima, precisa que exista uma vítima. O feminismo necessita disso. E até para aqui um parêntese, eu estava vendo um podcast esses dias, norte-americano inclusive, onde tinha feministas e não feministas debatendo, e uma das não feministas perguntou para as feministas qual seria o ponto onde o feminismo terminaria, ou seja, quais seriam as demandas que, assim que atingidas, o movimento acabaria. E a resposta falou que não acaba. O movimento feminista não iria acabar, não existe uma pauta que iria acabar com o feminismo. E aqui vem a parte importante: por que será isso? Por que o feminismo, atingindo todas as pautas que ele defende, não iria acabar? Iria ter que criar novas pautas e dar uma continuidade. Porque eu acredito que não culpabilizando as pessoas, não culpabilizando as mulheres que defendem, não culpabilizando as pessoas, mas sim o sistema em volta disso tudo. Eu acredito que o feminismo, como qualquer coisa que depende de vítimas, ele quer perpetuar a vítima, quer que a vítima seja perpétua, ou seja, a mulher tem que ficar na condição de vítima eternamente. Isso serve a um propósito econômico e político. Existe muita economia e muita política por trás do feminismo. Existem inclusive pessoas que ganham votos única e exclusivamente por causa do feminismo. Correto? Então, acabar com o feminismo iria machucar, por assim falar, iria enfraquecer muito a indústria do vitimismo.